E aqui nós retomamos, então, com o mesmo esquema de antes, que é apontando para cá, fazendo essa retrospectiva. Olha, nós definimos o que é labilidade. Foi até bom, porque muita gente achava que labilidade é sempre negativo. É mudar, então não pode, tem que ficar sempre a mesma coisa. Não, labilidade é um termo neutro, que significa passar de um estado para o outro. De onde saiu e para onde vai é que vai fazer a diferença. Porque pode ser para melhor ou para pior. Então, a labilidade, quando é emocional e faz a pessoa regredir em surtos emocionais, claro que ela não ajuda. Nós estudamos esse outro aspecto. Nós vimos o que é uma personalidade sensitiva, parapsíquica, paraperceptiva. Quem é você? Quem somos nós? O que a gente pode chamar de ser uma pessoa sensitiva? Então, definimos que é aquela pessoa que passa por estímulos extrafísicos, ela reage a esses estímulos do ponto de vista energético, emocional, físico e intelectual. Pode ser uma ideia, um padrão de energia, um padrão de emoção, e nós, então, ou melhoramos ou pioramos o nosso estado de ânimo. Vimos também que a labilidade parapsíquica, em si, ela não é negativa, mas quando ela é emocional e é destrambelhada, ela não ajuda. Nós vimos também que ela faz associação com outras patologias. Ela pode ser associada a diversas patologias. A pessoa pode ter um tipo de labilidade parapsíquica emocional suave, leve, que não compromete, ou pode ter um nível de labilidade profundo, que vai desaguar naqueles distúrbios ou transtornos do humor. Nós comentamos, bipolar, transtornos de ansiedade, diversos outros tipos. Então, existe a comorbidade. Co significa em cooperação, em conjunto, com alguma coisa. E morbidade, uma situação patológica. Junta o álcool com a labilidade emocional, não dá certo. Juntam drogas lícitas ou ilícitas, medicação ou algum tipo de outro aditivo que altere a pessoa, piorou. Então, nós vamos ver que a comorbidade, ela precisa ser analisada com muita seriedade. Há medicações que nós tomamos por ordem médica que alteram a nossa emoção, o nosso estado de ânimo. Vocês já perceberam isso? Como há os estabilizadores de humor, que são drogas químicas que podem melhorar o nível da pessoa de labilidade. Às vezes, há uma escassez ou falta de certos neurotransmissores em certos quadros. E nós precisamos, então, fazer a adição daquelas drogas para, vamos dizer, superar aquela dificuldade, aquela lacuna, aquela ausência. Está claro até aqui, gente? Está bem assim? Então, as perguntas, vamos seguir a orientação da professora Eliana, que pediu no microfone. Espere chegar até aí. Se você não quiser, até já tiraram daqui, né? O microfone está chegando, tem gente aqui dos dois lados. Está bem assim? Vamos ver mais um pouquinho. Nós trouxemos também hipóteses de pesquisa, as diversas hipóteses desse curso. Trouxemos as hipóteses do desequilíbrio emocional, da inflexibilidade, da teimosia, da incoerência. A pessoa tem um conjunto de princípios e não usa. Não associa os princípios aos valores nem às metas da vida. Ela acaba violentando os próprios princípios. Quando nós violentamos os nossos princípios pessoais, a nossa autoestima cai. É o termômetro da coerência. O que é uma boa autoestima? Viver de acordo com os meus princípios. Então, eu expresso essa minha manifestação no meu cotidiano. Na superfície do cotidiano, as pessoas percebem que eu tenho aqueles princípios e aqueles valores. Agora, eu prezo, vamos dizer, a pessoa tem um princípio, eu prezo muito a família, a organização familiar, o contexto da família. No entanto, vive pulando cerca toda hora. Como é que é isso? Não tem alguma coisa errada? Ou isso é normal, como antigamente se fazia nas famílias tradicionais? Todos os maridos eram infiéis, às vezes as mulheres também eram, não é exceção. E a coisa funcionava como se nada estivesse acontecendo. Eu finjo que não estou vendo, você do lado de cá também, a gente vai em frente, porque é melhor assim. Ruim com ele, pior sem ele. Mas como é que é? Vale um chinelo velho para um pé cansado. Vocês se consideram um chinelo velho? Eu não me considero. Vamos parar com isso. Um pássaro na mão do que dois voando? Que é isso? Voa logo os dois de uma vez. Isso tudo tem que ser visto com pinças, com muita cautela, porque senão nós vamos entrar no engodo social e vamos ver que tudo na sociedade endossa a incoerência.
Tudo na sociedade aplaude. Quanto mais incoerente a pessoa é, melhor, porque ela faz, eu também faço, todos fazemos. Ninguém é santo, a vida é assim mesmo. E por aí vai. Só que essa conversa não funciona quando nós usamos uma abordagem multidimensional. Ela não funciona quando nós estamos usando um outro paradigma, que foi o que a gente comentou aqui no início do curso, o paradigma da consciência. Se você admite o paradigma da consciência para pautar suas ações, esses engodos, esses autoenganos já não funcionam mais no seu caso. E outra coisa, mesmo que você achar que funcione, extrafisicamente tudo se sabe. Tinha um colunista social no Brasil que punha isso na coluna dele. Em sociedade, tudo se sabe. Nós podemos dizer, multidimensionalmente, tudo se sabe. Então, essa incoerência aparece nas nossas energias, o recado é dado e as companhias vêm atraídas por essa condição. Está claro para vocês isso? Então, nós vamos investir nessa questão mais seriamente. Nós comentamos dessa teoria, a teoria da dissonância cognitiva, que ajuda muito a entender a incoerência. Então, se nós quisermos aprofundar o estudo da incoerência, nós vamos ver que essa teoria vai nos ajudar muito, porque ela estabelece princípios, vamos dizer, técnicos, ela sistematiza o que é a incoerência, por que a gente é assim. Então, há uma série de experimentos que foram feitos para mostrar essa condição e como as pessoas são influenciadas pela mídia, pelas massas, pela opinião social, pela opinião pública, que imagem que eu vou passar, o que vão pensar de mim. Esse tipo de quadro, que não ajuda em nada. Nós também falamos que existem influências extrafísicas sérias na labilidade parapsíquica, patológica ou sadia. A labilidade ela pode ser dois elementos. Ela pode ter um elemento sadio, na labilidade, por exemplo, eu estou pensando e fazendo a minha autopesquisa, pesquisando seriamente, fazendo uma reflexão profunda sobre um tema, e eu começo a sair de um estado comum para um estado alterado, modificado, de expansão de consciência. Eu começo a entender a minha realidade de uma outra forma. Isso é um estado de labilidade parapsíquica. Eu passei de um estado para o outro, só que positivo, só que criativo, que me amplia a cosmovisão, que expande o meu horizonte, que extrapola a realidade de onde eu estou agora. E nós vimos também que a labilidade ela ocorre em função dos veículos de manifestação. A labilidade emocional está funcionando no psicossoma, e a labilidade intelectual ela está funcionando no mentalsoma. É o campo das ideias, da criatividade, da renovação, do impensado, dos achados originais. E nós sofremos, então, influências ambientais e interpessoais. Inclusive, vimos os perfis da labilidade. Alguém aqui chegou a formar o seu mosaico, fez a sua configuração, ou não? Eu vou voltar ali para a gente ver isso. Então, espera aí só um momentinho. Eu vou voltar aqui nos perfis, porque eles são curtinhos, dá para a gente repassar. O proativo, com tendência pacifista, contribui, tem iniciativas boas, participa, não é antagônico, mas sofre muito isso aqui. Então, pode ficar de lua, de veneta, bater um sudoeste de uma hora para outra. Mas ele tem alta capacidade criativa. Mas ele não sabe fazer a desassimilação, ele não consegue se focar, ele é disperso, e ele procrastina as soluções e as decisões. Ele, então, segue o que nós chamamos do vento a favor. Vocês se lembram desse tipo? Vamos ver um segundo aqui. Esse já é mais de tendência brigona. Mas tem iniciativas. O que significa entrópicas, desordenadas, desorganizadas, dispersas, que infringem a organização do ambiente? Então, corta a pessoa, passa por cima, dá palpite onde não pode. É aquele famoso que comete gafes a toda hora, que fala o que não era para falar, e depois se arrepende muito. Ele também apresenta capacidade criativa, mas não sabe desassimilar, se desmotiva à toa, pode sofrer, inclusive, somatização. Somatizar significa trazer ao soma a energia, o padrão de energia desequilibrado. Então, a pessoa somatiza, acaba aparecendo um sintoma físico no lugar daquele sinal anterior. E aqui nós vemos o outro tipo, que é o número 4, que esse não tem iniciativa, ele se omite, ele não é antagônico, ele está a favor de tudo, só não ajuda em nada, porque não se manifesta. É o dublê do filme, entra mudo, passa com a bandeja e sai lá na outra porta, de uma palavra. Mas complicou, porque essa pessoa pode apresentar também um índice de labilidade. Ela pode apresentar, e ela vai apresentar, inclusive, nesse caso dela ser mais passiva,
pode apresentar o quadro de depressão. De vez em quando ela some do ambiente porque está numa baixa de ânimo. Então, isso aí cai. Agora, sempre lembrando aquela proporção que nós colocamos. O profissional de saúde é indispensável em todos os casos. Está claro? Não tente corrigir isso tudo por sua conta, sozinho. Agora, a sua participação é indispensável e ativa. Então, o que você faz com o tempo? Você diminui a necessidade do profissional de saúde, diminui a necessidade da adição química para você poder substituir pela sua vontade treinada, pelos seus bons hábitos renovados. É isso que a gente quer, diminuir a balança e começar a chegar no equilíbrio que só você sabe qual é o melhor para você. Está bem até aqui, gente? Então, agora a gente já pode voltar para lá. Passamos aqui, já fizemos a nossa retrospectiva, mas nós encontramos os motivos também pelos quais a pessoa geralmente sofre mais ou menos labilidade emocional. E eles estão ali, no quadro. Vocês estão tendo boa visibilidade aí? Tá. Autodesorganização. Falta de conhecimento de si mesmo. A criatividade com grande permissividade emocional. Vale tudo para achar uma boa solução. Não vale. Entrar num estado alterado, discutir com todo mundo, brigar, ficar depressivo, melancólico. Não, isso era muito usado no século XVIII, XIX, que o artista, para criar, ele tinha que ficar doido. Quanto mais pirado ele fosse, quanto ele fosse mais, vamos dizer, esquizofrênico, autista e transtorno bipolar, a história é crivada de distúrbio bipolar. Praticamente não escapa a ninguém, se você for olhar. Um é taciturno, o outro é assim, humor sombrio, Einstein, e vários outros, e muitos gênios. Tudo assim, meio batendo pino. Então, associou-se que, para ser um gênio, você precisa bater pino. Nós não concordamos. A criatividade da pessoa patológica é baixa, de nível e qualidade baixo. Ela não alcança grandes ideias, ela não chega a resolver ou solucionar a sua própria vida. Tem vidas super infelizes. Então, é bom a gente olhar isso, que a nossa qualidade de vida também é obra da nossa criatividade. A criatividade é para a vida ser boa, para a gente ter mais bem-estar, mais felicidade, viver melhor. É para isso que serve a criatividade. Invenção de objetos é muito útil. A solução de problemas da humanidade também, mas é muito mais útil uma pessoa realizada com uma vida equilibrada e feliz, porque ela vai ser menos um para dar trabalho. Ela já está ajudando muito. É a máxima que a gente coloca ali no livro Autocura. Se eu melhoro, todos ganham. Menos um para dar trabalho. Menos um para incomodar. Então, vale a pena pensar nessa condição também. Vimos que a pessoa apresenta insegurança. Fala-se muito da baixa autoestima, mas a baixa autoestima intelectual, às vezes, ela é a mais séria que a gente tem. A pessoa tem baixa autoestima intelectual e não faz nada para melhorar isso. Não volta a estudar. Eu acabei de falar aqui com um colega nosso que está assistindo o curso, que ele ainda não mexe com a internet, essas coisas, nós falamos, está na hora de mexer. É hoje, é agora. Vamos atrás. Ele se interessou pelo colégio invisível da dessomatologia, da dessomática, que nós falamos aqui que existe, a pesquisa, ele se interessou. Para isso, ele vai precisar de usar uma ferramenta. Ele já saiu na frente, ele já ganhou alguma coisa. Ele renovou hábitos com isso, com a iniciativa de procurar esse tema. Então, veja, são movimentos que fazem a pessoa caminhar. Incoerências evolutivas diversas, nós falamos da inflexibilidade, da teimosia, em vez de usar o princípio da descrença, usa o princípio da desconfiança. Em princípio, todos querem me passar a perna. O universo não presta, e se eu não ficar de olho, eles vão me atropelar. Quem pensa assim não precisa de mais nada, já tem. Não precisa de assédio porque faz. Não precisa, é profissional. Tem que deixar a pessoa por sua própria conta. Então, com isso, a gente vê que há certas atitudes pessoais que elas já não são mais cabíveis, nem dignas do nosso nível evolutivo atual, que nós já podemos dispensar. Coisas que ficaram ultrapassadas, que já não têm mais interesse, e que nós já reconhecemos que, para nós, não está bom mais. E aquilo que não serve, não serve. Nós cortamos e vamos passar para outros hábitos. Falamos da carência afetiva crônica, da síndrome de dispersão, da perda de foco. Não consegue manter o foco em alguma coisa que dê resultado.
e tudo para dar resultado demora um pouquinho, não é nos primeiros 5 minutos. Uma pessoa aceita que uma empresa, para ficar razoavelmente equilibrada, empatar os gastos do início, ela precisa de pelo menos 2 anos de atividade, estou correta? Não pode esperar nada da empresa. Agora, como é que você quer fazer a sua autopesquisa em 5 minutos? Olha, eu tentei mudar, foi ontem à tarde, não deu. E aconteceu uma coisa que eu fiz igualzinho das outras vezes. Eu não tenho saída. Agora, no seu negócio, você aceita 2 anos de prazo. Dá pelo menos 2 anos de prazo, até o Sebrae recomenda isso. Uma autopesquisa bem feita, ela precisa de prazo. Tenta a mesma mudança, quantas vezes for necessário, até aquilo frutificar. Você vai olhar, nós comentamos, a autocura, ela é diminuir a intensidade e aumentar a periodicidade da falha. Até assim, com uma alergia, posso. Se você diminui a intensidade das crises e aumenta a periodicidade entre elas, você está no caminho da autocura. A recaída, às vezes, é também parte da autocura. Só que cada vez você está mais lúcido. Você olha e fala, puxa vida, dessa vez eu ainda dei uma derrapada, mas na próxima ninguém me pega. Estou fora. Essa decisão ela é saudável, ela atrai a simpatia, a amparalidade para você, o amparo extrafísico a seu favor. Claro que você está fazendo força, você está diferente de todo mundo, a maioria não quer nada com a dureza. Gente, no livro Síndrome do Estrangeiro, eu apresentei uma teoria conscienciológica da personalidade, que, na verdade, ela foi baseada numa estrutura bem mais complexa que o professor Valdo Vieira apresentou, chamado conscienciograma. Mas, quando você descreve uma teoria da personalidade, você descreve a estrutura do que a consciência é feita, ou seria, no seu caso, como você vê, dentro do teorizador, do teórico que está fazendo a pesquisa. Você diz como ela funciona, como ela se movimenta, qual é a dinâmica em que ela se movimenta e para onde ela vai, como ela se desenvolve. Você quer falar de personalidade, aliás, de praticamente tudo, você precisa desses 3 elementos. Do que é feito, como funciona, para onde vai. Ele muda, ele degrada, ele desaparece, ele cresce, ele evolui? Nós precisamos dessas perguntas. Então, baseado nessa condição, é que nós chegamos à realidade seguinte. Quem quiser aproveitar, depois aprofundar o estudo da teoria, ela tem um capítulo inteiro que só fala disso. Teoria Conscienciológica da Personalidade, está no livro Síndrome do Estrangeiro. Está lá, ó, essa estrutura. De que você é feito? De vários veículos. Agora, qual é a composição da consciência? A natureza específica da consciência? Ninguém sabe ainda. Tem tanta pergunta enigmática dentro da área de ciência. Para que eu vou inventar e vou falar que Deus é que criou a consciência? Eu não sei. Como é que eu vou falar uma coisa que eu não sei? Uma coisa que eu estou falando e não sei é mentira. Porque eu falei baseado numa crença, numa afirmação que não é correta, ela não tem fundamento. Então, eu não posso afirmar. Dentro da ciência tem essa seriedade. Eu não afirmo aquilo que eu não sei e não experimentei. Eu posso supor, fazer uma hipótese. Então, a hipótese da criação da consciência é tão boa quanto qualquer outra, mas ela não foi comprovada ainda. Nós precisamos de andar, caminhar com isso. A crença não é comprovação. A crença supõe, continua no terreno da hipótese. Então, a gente precisa começar a estudar num nível mais realista, mais produtivo. E aqui a gente chegou, então, à produtividade no sentido da... O que é a consciência? A gente procurou responder. Do que ela é feita? Composta de alguns veículos, que nós vimos na primeira parte, e ela tem uma estrutura interna, ou intrapsíquica. Esses aqui é que são mais demoradinhos para fazer aparecer, né? Precisa de mais energia. Então, veja só. Ela tem 6 atributos básicos. Ninguém está falando que fechou no 6, tá, gente? Não podemos falar isso, porque não sabemos. Mas são 6 atributos que praticamente todo mundo apresenta em algum nível. Você tinha que escolher alguma coisa. A composição do livro Conscienciograma, grama significa medida. Medida da consciência, que é uma teoria de avaliação integral da consciência, ele pressupõe esses elementos. Então, a gente pressupõe que todo mundo apresente, em algum nível, esse atributo. Algum nível de força aglutinadora, algum nível de força interpessoal, que é a comunicação, algum nível de força decisória, ele decide o que ele quer, ele tem algum nível de força exemplificadora, se ele não for muito incoerente, ou ela, ele tem uma força cosmoética que é baseada nos princípios inatos dele, que ele desenvolveu, ou ela,
E aqui a gente tem a capacidade de evolução, a força evolutiva. São traços. Praticamente todo mundo tem esses traços. Agora, o que varia aqui? Percentuais, intensidade. E varia muito de pessoa para pessoa. Tem gente que tem esse traço aqui fortíssimo, mas não chega a ter uma boa força. Fala uma coisa, mas faz outra. Então, o que adianta ser um grande líder furado? Que multidimensionalmente não tem autoridade moral para bancar aquela liderança. Então, aqui a gente vê uma série de estruturas que nos ajudariam a entender a nossa labilidade. Nós podemos ver os traços mais fortes nessa manifestação, traço, força. Há traços que você já trouxe maduros, e outro que você precisa trabalhar. E outros que ainda nem tem, precisa desenvolver. Está claro? Então, nós temos, aqui já é a dinâmica, aqui são os traços, ainda faz parte da estrutura, mas aqui é a dinâmica. Como você funciona com esses traços? Nós vamos ver que alguns precisam ser reforçados para a gente diminuir a labilidade. Se a pessoa é muito Maria vai com as outras, ou Mário vai com as outras, ela vai precisar, porque tem, né, também, a gente fala como se fosse só um atributo feminino, mas não, existe o Mário também, vai com os outros. E ele também é o mesmo papel, é igualzinho, ele não tem uma força de liderança aglutinadora, nem uma capacidade decisória própria. Eu outro dia assisti uma pessoa num restaurante comer o prato que eu escolhi, e eu fiquei abismada. E ela separou tudo que era o principal do prato, que eram nozes, ela não come, mas ela aceitou. Eu falei, mas como é que você aceitou eu falar que eu queria esse prato e você pediu o mesmo prato que você não come? Isso me parece absurdo. Por quê? Porque a pessoa não falou claro o posicionamento naquela hora. Se você falar assim, tem sorvete de morango e de creme, qual que você quer? Para mim, tanto faz. Não faz nada. Um chama morango, uma fruta vermelha desse tamanho assim. O outro chama cacau, é outra coisa completamente diferente. Se você não tem um posicionamento no dia a dia das menores coisas, como é que você vai chegar em situações críticas para tomar decisões? Não tem chocolate, mas vai morango mesmo, paciência. O que posso fazer? A vida é assim. Não, tem morango e tem chocolate. Eu posso escolher o que eu prefiro. O que eu acho melhor. Então, o posicionamento ele deve aparecer em qualquer ângulo. Agora, às vezes, você faz uma concessão pequena para alguém, em função do gosto da pessoa, não tem nada demais também. Não quer dizer que a pessoa não tenha um posicionamento, mas ela está fazendo uma concessão. Está clara a diferença? E não está indo no bolo. Ela tem que ver se ela está virando, né, parte do rebanho. Então, aqui a gente viu a estrutura, uma parte dela, pelo menos, e viu a questão da dinâmica. A dinâmica está aqui. Os meus traços fortes nessa manifestação, os meus traços fracos ou fardos nessa manifestação, e aquilo que eu preciso desenvolver. A pessoa sabe perfeitamente um aspecto que ela não tem, que ela até admira numa outra pessoa. Ela fala, puxa, se eu desenvolvesse esse traço, me ajudaria muito. E a pergunta em seguida é, o que você está fazendo para isso? Já tomou uma providência? Ou vai esperar o imposto de renda, a caderneta de poupança, ou alguma coisa acontecer diferente para fazer você se mexer? Então, essa condição é muito séria. Os paradoxos da autodefesa. A autodefesa, teve uma pessoa que fez muita pergunta sobre a autodefesa ali, não foi? Foi você? Não, foi você que falou de autodefesa. Autodefesa energética. Você se classifica como pessoa esponja? Você vai nos ambientes e pega a energia do que tiver lá? Quem é esponja aqui? Só para a gente saber. Tem aquele desenho animado do esponja, mas não é você. O esponja. A maioria é mesmo. Essa pessoa, ela pode ser também a vassoura ou para-raio. A gente fala, onde eu chego, tudo cai na minha cabeça. Onde eu vou, não sei o quê. Não tem isso? A maioria fala isso, mas também não toma nenhuma providência prática sobre o fato. Por que eu estou sendo para-raio? Para-raio de quê? Vassoura de quê? Varrendo o quê? Nós temos direito, quem é vassoura tem toda a obrigação de perguntar o que ela está varrendo. Afinal de contas, está trabalhando, precisa de fazer alguma coisa. Veja só, essa pessoa, ela pode, às vezes, fazer essa limpeza nos ambientes, mas carregando um alto nível de carência afetiva e egocentrismo muito grande. Então, a pessoa acaba sendo, vamos dizer, absorvedora de energias alteradas, porque também está com carências.
de todo tipo. Como diminui essa sensibilidade excessiva para a pessoa lidar melhor com as energias quando essa pessoa começa a resolver essas questões aqui? Não adianta pensar em ter uma grande autodefesa com uma baita carência afetiva mal resolvida e, vamos dizer, de uma certa forma sublimada no dia a dia, que não aparece, mas que ali está, que não está resolvida. Atenda, veja o que é, escute essa necessidade e resolva se você puder. Ninguém precisa ficar numa dependência eterna. O que mais pede é o que menos dá, geralmente. Então, o egocêntrico, ele pede, mas ele não faz o movimento de volta. Por isso, ele acaba dispersando as energias cada vez mais. Ele pega e perde, ele não consegue fixar o mínimo para o desempenho dele. Daí a necessidade da pessoa ter as suas condições atendidas para não ser um saco sem fundo, um cano. Porque a energia que está no universo por toda parte, a energia imanente, ela chega para todos nós. Por que alguns fixam o que precisam para o seu cotidiano e ainda doam, e outros nunca têm nada? Estão roubando energia de bicho, de gato, cachorro, planta, e do que passar pela frente. Chamado seca-pimenteira. Por quê? Por causa do nível de egocentrismo, que contraria o fluxo natural. O fluxo natural é entrar e sair. Entra e eu quero fechar, eu estanco, eu bloqueio. Ela estagna e se torna negativa para mim. Está clara essa ideia para vocês? Quanto mais eu tento fixar, menos tenho. Quanto mais eu penso com naturalidade em doar e receber, mais a situação fica a meu favor. E isso passa pelo pensamento, sentimento, energia. É troca do padrão de pensamento da pessoa. É uma mudança mental, postura mental que precisa mudar. Se ela não mudar, vai continuar sendo vassoura, para-raio e esponja do mesmo jeito. Então, a pessoa casca grossa não está se defendendo de nada. Não sinto nada, não percebo nada. Em compensação, leva paulada todo dia sem perceber. Pior, porque se altera, tem labilidade, nem percebe que está sendo engolido pelo ambiente. E a pessoa, sensibilidade não é fraqueza. A pessoa sensível não quer dizer que a pessoa seja fraca. Pelo contrário, pode ser uma fortaleza a mais que ela tem, é só educar. Então, a ideia aqui não é bloquear a sensibilidade, é desenvolver cada vez mais e apurar todos os detalhes que ela puder para controlar o processo, saber o que está acontecendo. Então, vira uma fortaleza quando a pessoa controla. Isso é um paradoxo. Nós vamos ver aqui mais um paradoxo. Olha, eu chamei esse trabalho de efeito kryptonita, porque a kryptonita é aquela pedra lá daquele planeta Krypton, que só faz mal para o super-homem. Logo ele... aquele monstro de pessoa, forte, capaz de derrubar edifícios, esvaziar o mar, encher o mar outra vez, fazer tarefas hercúleas. E ele não consegue combater uma pedrinha verde. Isso é um paradoxo. E o sensitivo parapsíquico, ele vai passar por esse paradoxo todos os dias. Porque ele vai ver que ele tem uma alta resistência às energias tóxicas cada vez maior, pode fazer o desassédio, bancar o desassédio em alto nível, sem se desequilibrar, sem se desestruturar, mas precisa ter um cuidado imenso com isso aqui. Vai ser cada vez mais necessário a pessoa ter um cotidiano muito bem organizado. Aí vai entrar uma restrição alimentar em alto nível, uma reeducação alimentar, vai tirar a gordura, vai tirar o excesso de tudo, vai fazer uma alimentação equilibrada, porque essa pessoa vai se tornar como se fosse um relógio de precisão. Precisa estar sempre apto e desintoxicado para agir. A qualquer momento podem precisar de você. Você é socorrista, corpo de bombeiro. Principalmente se faz uma prática energética regular, como a TENEPS, que eu comentei com você. Você vai ver que os cuidados físicos seus vão aumentar muito. Não é que você vai ficar cheio de fricotes, não come isso, não come aquilo, mas você vai ser muito cuidadoso com as substâncias tóxicas. Hoje nós temos ambientes tóxicos. Nós temos uma porção de produtos químicos que permeiam a nossa vida que a gente não percebe porque não tem sensibilidade para eles. De tudo que a gente usa, o ar fica poluído, de tudo. Tem os poluentes em geral, tem os poluentes domésticos. Por exemplo, foi trocado água, sabão, sol e vento, foi trocado por amaciante. E quanto mais perfumado, melhor. É uma coisa que desequilibra. Não é mais limpeza, é cheiro.
alterou. E isso está errado, porque isso acaba intoxicando a pessoa sem ela saber. Então, ainda não, as fábricas de sabões e essas coisas ainda não pensaram nisso, que ainda não tem uma população, uma massa crítica boa para fazer uma bela crítica aos tóxicos. Você deve saber disso de alguma forma, por causa da questão da biologia. O que é tóxico, o que é veneno para um, o que mata o outro. E para aquele ali, ele nem percebe. Ele vai sendo envenenado devagar. Ele, só quando ele estiver lá na frente doente é que ele vai perceber que ele foi envenenado a vida toda. O sensitivo descobre o envenenamento mais rápido. E ele já muda esse hábito para não comprometer a assistência que ele faz. Então, a gente vê que tem muitos procedimentos aí que vão levar a sério essa questão. Está bem, gente, até aqui para vocês? Também esse assunto está discutido no livro, no material didático que vocês receberam, o livro Autocura através da Reconciliação. Vocês já ouviram falar essa expressão? Sabe o que é? Mitridato. Alguém sabe o que é o mitridato? Mitridato é aquele popular antídoto. O Mitridato partiu esse nome de uma lenda de um rei grego da cidade de Pontos, que ele tinha muito medo de ser envenenado, então ele começou a tomar pequeninas doses de veneno todos os dias, para quando viesse a grandona, ele já teria uma certa proteção. Parece que ele morreu envenenado. Não sei, a história não explica. Mas vale a ideia, porque foi daí que surgiram as imunizações, as vacinas. E todos esses princípios, até da homeopatia de Samuel Hahnemann, que se você toma aquilo que provoca a doença, você também promove a maior imunidade àquela doença. Então, veja, o que é um mitridatismo aqui? É suportar doses tóxicas de energia sem se desequilibrar. Em compensação, a química é diminuída para você ter um organismo mais preparado para esse tipo de trabalho. Porque ele sobrecarrega, sim, pulmões, os rins, o fígado, o pâncreas. Trabalhar com desassédio, fazer assistência, é para corredor de maratona. Não é para principiantes. Então, a pessoa tem que se preparar, porque ela já fazia isso sem saber. Ela era enfermeira, médica, sem saber, porque saía varrendo só o hospital. Agora ela vai trabalhar com os doentes, em vez de varrer o hospital. Está clara essa ideia para vocês? Porque vai continuar uma situação igual que já acontecia, não tem novidade nenhuma. A diferença é a sua postura mental que muda. Você passa do departamento da mera limpeza, você vai partir para a enfermaria e para os quartos, para atender os pacientes. Quando necessário. Então, quem dá o horário é você. Você que vai definir o como, o porquê, a que horas, de que maneira. Vocês acham uma proposta inteligente? Trabalhar do mesmo jeito, sem ser assalariado, ainda apanhar todo dia, voltar para casa quebrado. E trabalhar bem, super assalariado, que não tem preço a gratificação de quem trabalha com assistência. Tem? Eu pergunto, tem preço? Por isso que muitos pagam para fazer assistência, porque só ganha. Por isso que o trabalho voluntário acaba sendo um foco de saúde e de bem-estar para as pessoas. Porque você ganha tanto porque não tem salário que pague. Então, você ajuda a sustentar a instituição para você não ficar sem emprego, que era de graça, aparentemente, para quem olha de fora. Quem é voluntário aqui pode levantar a mão em algum tipo de assistência? Gente viva, já descobriram. Vale a pena. Então, veja, você está trocando, nós estamos numa fase de transição de uma situação para outra. Quem é que me perguntou aqui que pode uma pessoa estar mudando de nível, está numa hora assim, outra hora assado? É isso, nós estamos mudando de nível. Nós estamos saindo da limpeza, de esfregar o chão e sair com dor nas costas. A gente tem uma dor nas costas igual, às vezes até pior, mas com uma alegria sem fim. Então, a gente faria tudo de novo, se precisar. Porque a sua disposição, a sua energia, o amparo que você recebe é outro. Então, você fica cada vez mais predisposto, fala, esse negócio é bom, eu quero ficar nessa, estou nessa. Então, veja, o mitridatismo, ele permite a gente cada vez aprender a assimilar mais, até pela vontade. Você já assimila direto. Entra, ficou do lado da pessoa, já sabe que ela veio para ser assistida, não adianta ficar regateando. Vai lá, exterioriza a energia, sonda, faz a sua anamnese, você que vai decidir como fazer. Não vai ser pego de surpresa, nem vai ser roubado. É muito diferente.
Então, aqui, você é considerado, a partir desse movimento, uma isca extrafísica. Só que consciente, só que lúcida. Você sabe o que está fazendo. Você não é vassoura nem para-raio de ninguém. Você está doando a energia voluntariamente para ser assistido. Todos vocês são doadores de energia. Um curso como esse, vocês acham que é dado só numa dimensão? Que cada pensamento que vocês fizeram não atraiu um monte de gente para cá? E que essas pessoas estão sendo atendidas, porque precisa? Quem é o doador? Você. Então, essa visão a gente precisa ter todo o tempo. Por isso que a gente falou, à tarde é mais comum as pessoas terem uma sonolência. De manhã, todo mundo bem alegre, vamos ajudar, vamos assistir, ótimo, vou aprender muito, melhorar, que beleza. Vamos lá, escoteiro, estou para tudo. Quando começa a chegar o pessoal, a coisa vai ficando mais... O pessoal extrafísico vai chegando, você fala, mas não tem muita gente, talvez a sala não tenha lotação para tudo isso. Vamos menos. Porque começam os efeitos para você. Mas você está atendendo o seu grupo karma. É natural que haja efeitos de algum modo. Quando o médico profissional de saúde ou o enfermeiro está lá atendendo, ele também sente os percalços da sua profissão. É natural, mas, em compensação, existe um outro lado enorme, porque está solucionando um monte de problema. Para você mesmo, é para melhorar o próprio ambiente, para você. Aqui a questão é o aumento gradual de resistência às energias tóxicas através da interassistencialidade. Por que você vai diminuir os seus problemas e aumentar a resistência? Os próprios amparadores que te ajudam, consciências extrafísicas especializadas em assistência, que têm interesse em que você continue na profissão, vão te ajudar. Vocês admitem receber ajuda de outras dimensões? Então, vamos nessa, que ninguém está trabalhando sozinho. Ninguém com uma intenção boa, um discernimento aplicado, inteligência, querendo cooperar e ajudar e assistir, vai ficar sozinho para fazer esse trabalho. Ele vai ter companhia muito boa. E é daí que surgem os grandes insights sobre os problemas que a gente tem. Que a gente quer resolver um problema, não tem a solução. Aparece uma solução do nada. Um dia você observa e fala, que engraçado, aquele defeito que eu tinha, há quanto tempo que eu não vejo? Para onde será que ele foi? Você malhou aquele defeito no trabalho, ele sumiu, ele diluiu, ele acabou. Então, é muito importante essa dedicação no processo da autopesquisa, mas com fim de assistência, que ela não é egóica, é uma condição aberta e positiva, e é sincera. Então, existe com isso uma autossuperação do egoísmo e uma mudança de foco, de si para o outro. Quem chega nisso aqui não vai esquecer de si, não, mas não vai precisar estar lembrando muito, porque já está com a vida ganha. Eu lembro de uma época que eu queria começar a TENEPS, há muitos anos, vai fazer 15 anos que eu pratico a TENEPS. E eu fui lá, como fazia todo janeiro do ano, para conversar com o professor Val, trocar umas ideias e ver as dicas que ele podia me dar. E eu geralmente pegava aquelas dicas e anotava na minha agenda todas as páginas do ano, que eu precisava lembrar daquilo. 1993, eu tenho agenda, eu não jogo minhas agendas fora, elas estão todas lá. Então, eu peguei a agenda e ele me falou 4 pontos. O último ponto dos 4 era, exclua você. Uma coisa séria. Exclua você. Ou seja, essa situação aqui, uma mudança de foco. Tire a mudança do foco dos seus problemas que você tem agora e vai continuar tendo, que ninguém furou o céu. Fazer assistência não é santidade, é obrigação. Faz parte do trabalho. Ninguém está fazendo favor nenhum. Agora, enquanto o foco está muito fechado, a pessoa só tem as bombas dos processos extrafísicos e não ganha as gratificações. Entende? Não tem os dividendos. Então, não é inteligente focar nos seus problemas, nas suas dificuldades. Nada é motivo para a gente não fazer assistência. Todo mundo está apto a fazer algum tipo de assistência. Não há como fugir dessa condição, e serve para todo mundo. Então, mesmo que você esteja trabalhando as suas dificuldades, mas, enquanto isso, faz assistência. Com os seus meios, como você puder, do seu modo. É com isso que você vai sair para um patamar maior e melhor. Está clara essa ideia, gente? Está bem até aqui? Eu vou caminhar mais um pouco, mostrar de novo a descoincidência, que o mitridatismo se dá nesse quadro, que a gente repetiu na primeira parte.
separação dos veículos, entra mais energia e sai mais energia. Mas você tem uma técnica, não para fechar, mas para você fazer uma depuração das energias tóxicas, enquanto esse processo acontece. E ele acontece toda hora. Então, vira uma segunda natureza nossa. Nós vamos procurar também reeducar esse círculo vicioso. Os surtos de labilidade, aqui estou achando um pouquinho escuro para vocês, mas vamos ver ali, ó. Ele passa por isso aqui. A pessoa tem o ataque, daí ela entra, ela tem vergonha, sente autoculpa, se vitimiza e entra na agressividade outra vez. Ela fala, não, mas afinal de contas, a vida é assim mesmo, eu também sou assim. O que eu posso fazer? As pessoas têm que me aceitar como eu sou. E começa tudo de novo. Então, esse círculo aqui, ele precisa ser interrompido de alguma forma. Cortar esse mecanismo que foi automatizado. Por quem? Por você, o autoassédio, e pelo reforço externo que a gente recebe do assédio de fora. Porque as pessoas que não conseguem fazer progressos no seu caminho evolutivo, porque não têm coragem, são egos frágeis, elas torcem para você conservar seus defeitos para elas poderem manter o mesmo nível. Quando você supera um defeito, você saiu da plateia, você já não participa daquele grupo. Então, tem gente que é fã das nossas dificuldades, porque através delas se igualam. E é bom a gente começar a ver isso e fazer esse salto de qualidade, cortando esse mecanismo desse círculo vicioso da labilidade. Então, as situações gatilho nós já vimos, eu só estou repetindo. Teimosia, pavio curto. Você se orgulha de ter pavio curto? É a Proex de Granada. Tudo bem? TNT, a pessoa que escolhe. Ego frágil. O orgulho bloqueia a autocognição. A pessoa se fecha naquele mundo impermeável e bloqueia a cognição, aquilo que pode ajudar. Competitividade, frustrações, inveja. Esse autodesconhecimento dos talentos, que é justamente a baixa autoestima. A pessoa não reconhece os talentos que tem. Não adianta você falar com a pessoa que ela fala assim, isso são seus olhos. Você tem vontade de dessomar ali na frente da pessoa. Ninguém merece essa frase. Se alguém falar isso com você, não sorria. Por favor. Isso não tem graça. A pessoa não quer assumir nada, nem as qualidades. O que ela quer fazer da vida? Por favor. E é o autodesconhecimento dos talentos que faz a pessoa ter baixa autoestima. E usar isso, muitas vezes, para manipular os outros, para fazer chantagem emocional, para uma série de comportamentos patológicos. A questão também dos conflitos quanto ao poder. Como você convive com a hierarquia? Você respeita, convive bem no trabalho, ou fica danado da vida, puxa o tapete do chefe, da chefe? Isso tudo predispõe à labilidade. E como predispõe? É preciso encarar de frente. Sou uma pessoa competitiva, invejosa, tenho essas dificuldades todas, prepotente, orgulhosa. Faz uma lista. Prepotente, orgulhosa, vaidosa, exibicionista, possessiva. Vai, por aí vai. É infinita a lista. Faz aquela lista todinha. Depois você vai lá no dicionário e lê o que quer dizer cada uma. Você vai ter uma bela surpresa. Muitas delas são a mesma coisa. É uma expressão da mesma realidade. Daí você vai fazer um outro estudo, pega os antônimos daqueles defeitos. Estuda todas as qualidades que você precisa desenvolver, são os antônimos. Você deixa agora eles de lado e pega só os antônimos, que é o que você não tem. O que adianta estudar os defeitos? Você já definiu, sabe o que é? Concorda? Está claro? Fechou o acordo. Agora passamos para a coluna sadia. O que eu quero ser? É muito diferente de você fazer uma pesquisa de autoculpa e de vitimização e ficar se vitimizando porque não consegue chegar naquele nível. Está claro isso, gente? Nós vimos aqui, então, algumas das questões, todas essas foram discutidas já ao longo do curso. Outra questão séria aqui, ó, como eu lido com a informação? Eu sou discreto, indiscreto, sei e falo na hora, quero pegar o furo do outro. Como eu trabalho? Eu sou comedido, eu sou moderado, eu uso a informação a meu favor quando tenho. Esse uso de informação ele é muito sério por causa dos amparadores. Eles estão observando o nível de informação que foi passado e como a pessoa utilizou. Se ela não usar bem, vai cessar a fonte, acabou. Não tem mais informação. Por causa do mau uso, a indiscrição, a postura da maledicência em relação à informação que a gente possui. O medo também, os ciúmes, que são o medo da exclusão.
esses autoconstrangimentos que a pessoa tem, éticos, de ser pego em falha, ela mesma ser incoerente com aquilo que está fazendo. Então, nós vimos que tem um terreno amplo de trabalho consigo para quem quer acabar com a labilidade. Não falta trabalho, é só a pessoa ser franca e sincera consigo, e falar, eu vou acabar com isso e vou dar um jeito nessa história. E eu vou melhorar a minha performance, porque é assim eu quero. Eu tenho o uso do livre-arbítrio para fazer isso. Eu tenho autonomia evolutiva para me mudar, para melhor. E, além do mais, tenho ajuda, assistência, amparo, assessoria, tudo de bom, monitoria para fazer isso. Eu não vou fazer sozinho. Então, é um empreendimento que sempre vai dar resultados muito positivos. Vamos mais um pouco? Os núcleos afetivos com os quais a gente convive, eu comentei no início do curso também, mas vale a pena recordar. O intraconsciencial, que é a pessoa consigo, ela sabe muito bem o que ela está devendo para si. Ela sabe que ela está furando as contas, o contrato que ela fez. E a gente se sente muito mal quando não cumpre esse contrato, essas cláusulas contratuais consigo, de melhoria pessoal. Existe a relação com o grupo familiar, que nós chamamos de grupo karma, mas ele se estende na escola, quando os professores, colegas, os encontros de destino que a gente tem ao longo da vida, pessoas que às vezes terão uma participação enorme na nossa vida muitos anos mais tarde, vocês já devem ter passado por isso. No profissional, a mesma coisa, os chefes, os alunos, os colegas, os encontros de destino do grupo karma na profissão. Você chega lá, encontra e descobre que seu colega nasceu no mesmo bairro que você, numa mesma cidade, e você está morando numa outra cidade. Aquilo tudo vem porque é o grupo, ele chama as pessoas, elas são agrupadas pelas afinidades, pelos interesses. A questão afetivo-sexual, a vida a dois, a companhia afetiva de eleição. O que significa isso? Quem escolheu foi você, portanto, não reclame. Está claro? E qual era o seu sistema de interesse, o seu sistema de interesse, quando você fez a escolha? Você vai achar direitinho, ele era lindo. Mas era, querida. Isso também passa. E hoje, eu até comento no meu livro que é muito comum quando uma moça fala, eu estou namorando, eu estou saindo, estou ficando, sei lá o quê. Aí perguntam, ele é bonito? Aí quando a moça fala, eu fiquei noiva, agora eu estou noiva. Ele é rico? E quando casa, diz, ele é bom? Aí é tarde. Fui, já era. Tem que perguntar na primeira, ele é bom? Bom em quê? O que me interessa? Porque eu vou conviver com essa companhia de eleição. Porque senão é igual a eleição que a gente faz aqui, elege o presidente, depois dá nisso que dá. Tem que olhar direitinho qual foi o sistema de interesse que pautou a sua escolha. Observe. Porque aí a responsabilidade é sempre nossa mesmo, não adianta reclamar com o vizinho. E a questão também multidimensional, as nossas afinidades que permeiam tudo. Esse karma maior, juntando esse compromisso, karma-compromisso, junto aqui, dá o chamado holokarma, o conjunto dos compromissos que a gente assume e que todo mundo tem. Não tem jeito de fugir dessa realidade, mas nós podemos melhorar muito a convivência com esse laboratório de experiências. É por isso que a pessoa vai caminhando e vai melhorando cada vez mais. A construção da autoestima se dá quando a pessoa começa a analisar esses núcleos de conflito. Os núcleos de conflito são o que a gente viu antes aqui. Tem que olhar todos eles com carinho e ver o que está acontecendo para solucionar cada uma das partes, para a gente chegar a uma solução positiva. Ela, então, aplica essa inteligência contextual nesse núcleo de conflitos, para ela começar a entender. Ela vai olhar que, quando ela diminui a incoerência pessoal e para com as reivindicações, ela vai chegar também a uma autoestima melhor. Quando ela faz esses autoesforços e vai ganhando maturidade, ela vai se pacificando intimamente, diminui a ansiedade, essa ânsia de correr sempre para lugar nenhum, essa pessoa também melhora a autoestima. A autoestima se constrói com a realidade, não com uma figura ou uma autoimagem idealizada. Não enche barriga de ninguém. Então, é bobagem criar uma imagem idealizada social de si que o travesseiro não confirma de noite. E muito menos as companhias extrafísicas que a gente tem depois. Elas não confirmam essa autoridade moral que a gente gostaria de ter. Então, vale a pena
olhar esses elementos nessa construção dessa autoestima que a gente tanto quer. O senso real de valor, o senso inato de valor que a gente quer ter. Precisa trabalhar para a gente ter isso e trabalhar duro. Técnicas de autorremissão. Algumas técnicas estão aqui bem claras. A autocuroterapia, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje. É uma técnica em que cada um está cuidando, fazendo seu diagnóstico, seu enfrentamento pessoal. Você mesmo vai fazer as prescrições, o que é que vai melhor no seu temperamento, no seu caso. Você vai escolher. Depois você tem um livro, que é o material didático do curso, para ler em casa. Você vai analisar, ver qual daquelas técnicas se adapta mais ao seu tipo de personalidade, a que pode te dar melhores resultados. Você vai vendo, então, que essa terapia remissiva está adstrita à sua vontade, ao seu livre-arbítrio. Portanto, você é autônomo para aplicar, se você quiser. Os resultados podem ser, vamos dizer, surpreendentes do ponto de vista positivo para você. Você tem a técnica também do que nós comentamos. Ideias pró-evolutivas, com o domínio de energia, qualifica a assistência que você pode fazer. Ela é interassistência, porque o outro também me assiste. Eu, quando vou ajudar, sou mais ajudada do que eu esperava ajudar. A pessoa me ajudou muito mais, e às vezes nem sabe. Não é verdade? Já deve ter acontecido com vocês. Você vai porque a pessoa está muito necessitada, quando ela te dá uma lição, às vezes, de vida, que você não tem experiência, você nunca teve aquela experiência. E ela tem e te doa. E você cresce e se enriquece com aquilo. Você tem também as técnicas que foram mencionadas, interassistenciais, a progessioterapia, você sair do corpo com a intenção de assistir em projeções assistenciais programadas, que você também não faz sozinho, é uma situação que você tem acompanhamento. Quem é que teve aqui projeção assistencial, vamos dizer, espontânea? Vem, leva você para um lugar, você atende uma pessoa, e é uma projeção assistencial perfeitamente natural que você é capaz de fazer, e não precisa de quase nada, é você e sua vontade, a sua índole, seu temperamento. E os amparadores. E nós temos aqui também a questão da TENEPS, ela foi amplamente abordada, e tem um livro que a gente pode aprofundar, caso vocês tenham interesse por essa técnica, se prepararem para ela. Está bem, gente, até aqui? Nós vamos, então, falar também dessa técnica. Nós todos temos traços força, mas somos diferentes na hora de empregar. Então, nós precisamos melhorar o emprego do traço força. Se o emprego ficar qualificado, nós vamos render mais com aquela mesma qualidade que você já tinha. O que nos diferencia também é o traço fardo, ou seja, toda consciência tem defeitos, trafares, traços fardos, mas o modo de superá-los faz toda a diferença. Tem gente que está aí com a cara e a coragem, correndo atrás, desdramatizando tudo e melhorando cada vez mais cada dia. E o outro está lá chorando as pitangas sobre o defeito, sem fazer nada de prático a respeito daquilo. E inflexível na hora de mudar e abrir mão daquele fardo. Por isso se chama um traço fardo. É importante a gente checar essa condição, como a gente está fazendo. Outra técnica que você falou da dispersão, a técnica do megafoco. A prioridade dessa informação que eu tenho, vamos supor, numa hora crítica. Acontece uma situação no trabalho ou em casa, uma discussão, um fato constrangedor, e a gente tem que abordar. Eu observo, então, o foco, a prioridade da informação que eu tenho. Vale a pena? Devo fazer essa abordagem agora? Devo trazer isso para o grupo? Vai ser produtivo? O filtro, eu depuro a informação. De onde veio essa informação? Ela vai ajudar ou vai semear gasolina e querosene aqui no ambiente? Nem tudo que eu percebo ou capto eu tenho que trazer, que falar. Muitas vezes eu tenho que omitir, para justamente não criar uma dificuldade maior, tem hora para tudo. E a fonte é justamente essa. Ó. Eu depuro e eu filtro, para saber o que é que essa informação vai me trazer. Não é porque captei e vou falando. E viro um microfone que não tem discernimento nenhum. O microfone aceita tudo. Então, quando eu erro menos, eu já estou acertando. Essa é a nossa máxima aqui do nosso trabalho. Errar menos já é acertar. É o caminho da autocura, a gente repete. E dominar a precipitação e a impulsividade, que é o que faz a labilidade surtir o efeito negativo que ela surte, que a pessoa não controla. O professor Valdo falou esses dias muito lá na tertúlia da ansiedade, né? Foi ontem? Foi ontem. A ansiedade. Tranca a língua, põe um fecheclé, faz alguma coisa.
mas vai passar um tempo mudo. Não é porque você pegou a informação que você tem que falar, soltar a informação. Espere, reflita. Esse megafoco aqui ajuda. Megafoco evolutivo. A prioridade, a depuração e a fonte. De onde veio a informação? Veio de quem quer ajudar ou quem quer jogar lenha na fogueira? A técnica anti-ansiedade é esse mega, quer dizer, máximo pensamento trivocabular. Nada é irreparável. Pede desculpa. No outro dia você vai lá e dá um jeito. Não tem nada que seja irreparável. O autoassédio e o assédio extrafísico é que nos faz pensar que aquilo que você fez não tem solução. Nós temos milhares de vidas, milhares de encontros e não há nada irreparável. Agora tem que começar de agora. Não é recair toda vez na mesma situação. Então, a tentativa de consertar, a seriedade no conserto, a rapidez na busca dessa situação reciclada ou renovada, já denota que a pessoa está com uma vontade firme, ela está com uma intencionalidade clara, positiva, nesse sentido. Técnica do binômio. Eu falei desse binômio de manhã, lembra? Que a maioria das pessoas que têm labilidade se vitimiza e se autoculpa e não sai disso, que cai na próxima. Esse binômio, ele é muito sério para a gente refletir. Ele é um antídoto, veja aqui. O binômio fala de anti-vitimização e auto-benignidade. Autoculpa é o contrário da auto-benignidade. É o massacre, é o cilício, é a pessoa bater em si mesma, é o sacrifício, é esse traço da religiosidade. Então, anti-vitimização é você fazer o contrário disso aqui. Eu não sou vítima de nada. Outra questão, se no passado eu vitimizei alguém, ou você foi me vitimizado por alguém, não justifica você se comportar como o algoz hoje. Justifica reivindicar o tempo todo a reparação do erro? Há muitas ex-vítimas que já se transformaram em atuais algozes por causa disso. Elas estão cobrando dos seus ex-algozes, que já estão até viraram amparador e já estão ajudando a pessoa, e ela ainda está reivindicando lá na rua a placa com a bandeira, eu fui lesado, ele me fez isso, fez aquilo, o cara já está lá na frente. E você ficou reclamando. Reivindicar tem como raiz vingar-se, vindicare. E quem é que vai sair disso e continuar nesse pé? Então, essa postura de renúncia à vitimização, seja porque direitos tenham sido, hoje você não precisa ser uma vítima de nada, você detém o poder da autonomia, do livre-arbítrio, da sua vontade. Por que você tem que ser vítima de alguém ou de alguma coisa? Só se você quiser. Então, o refém do rancor, da reivindicação, ele vai ser o algoz, porque ele já deixou de ser vítima há muito tempo. Ele já é o algoz de muitos. Quem renuncia à autovitimização sai desse círculo vicioso, quebra esses grilhões e vai à luta. Abre mão, deixa para lá, abençoa tudo e cai fora. Vai em frente. A autovitimização é o ato da pessoa depreciar-se constantemente, com o rebaixamento voluntário, né, da autoestima e do amor próprio. A prescrição é substitua pela gratidão ativa. O que é a gratidão ativa? Aprendi muito com esse episódio. Graças a fulano eu aprendi isso. Graças a essa adversidade eu cresci muito. Eu jamais teria aprendido o que eu aprendi, não fosse essa situação. Isso chama-se gratidão ativa. É muito inteligente fazer isso. Você se livra de um fardo e sai daquele quadro. Então, você entra na anti-vitimização. Eu assisto a quem eu vitimei, se foi o caso. Eu sou o assistente, então eu não entro mais nessa condição. Outra questão é substituir também a autoculpa pela responsabilidade relativa. Sempre relativa porque envolve mais pessoas. Tem que ver a sua parte, em que te compete, o que você pode ajudar. E a autoculpa é o ato ou processo de assumir o sentimento autopunitivo contra você mesmo. Você vê que são dois elementos totalmente perniciosos. Lembra que eu perguntei se vocês acharam alguma vantagem até o final do curso em autoculpa e autovitimização? Vocês me falam que eu estou procurando há muitos anos, nunca achei nenhuma. É um elemento patológico, que impede o crescimento, faz você se tornar refém dos assediadores, através do autoassédio, o assédio de você mesmo. Você é o primeiro perseguidor. Então, essa postura de autobenignidade é compreender suas dificuldades. A autopesquisa leva você a se compreender. Você sabe que aquilo foi uma imaturidade, você reconhece, está modificando, já está partindo para outra, mas tudo isso de uma forma benigna.
Os amparadores nos tratam com benignidade, seja qual for a nossa ficha evolutiva. Pode ter uma porção de bobagens, de erros crassos na nossa ficha evolutiva. Eles sempre nos abordam como se fosse hoje o dia da virada e tudo é pela primeira vez e eu estou cheia de boa intenção. Então vamos assisti-la para ver se ela melhora. Por que eu não vou fazer isso comigo? Se os amparadores me tratam assim, então veja, eu não admito me tratar pior do que os amparadores me tratam. Do modo como eles me tratam, eu também vou me tratar. Isso é a autobenignidade. Quando eu estou me punindo, me culpando, eu estou degradando a assistência extrafísica que eu estou recebendo. Eu estou abrindo mão do amparo que eu estou recebendo. Então, não é uma atitude coerente, nem uma atitude construtiva. Labilidade, criatividade é o ponto que eu falei que eu ia abordar agora no final. Vamos ver se o nosso final está aí. Aqueles 15 minutos nossos regulamentares do segundo tempo de prorrogação, nós vamos aplicar em função da manhã. E nós vamos continuar aqui. O que tem a ver com a criatividade? Tudo. A labilidade parapsíquica intelectual, segundo a hipótese que eu estou levantando da teoria da criatividade que eu estou escrevendo. Então, segundo essa teoria da criatividade baseada na conscienciologia, no paradigma consciencial, nós achamos que a criatividade ela pode ser favorecida. O professor Valdo definiu a pensenidade, quer dizer, a ação de pensar, de pensamento, sentimento, energia ininterrupto, que todos vocês têm, que eu também tenho. Ele diz que isso, a pensenidade prioritária da consciência é essa aqui, ó, a criatividade cosmoética evolutiva. Ele pediu para a gente dar uma resposta, o que a gente achava prioritário. Nós falamos, é a desperticidade, é o domínio da energia. Ele falou, não, a pensenidade prioritária é a pessoa ser criativa e cosmoética no que toca à evolução dela. Se ela conseguir ter uma criatividade cosmoética que não fere a ética universal, essa pessoa vai ser mais produtiva e vai viver melhor. Então, endossou aquele campo de pesquisa que eu disse a vocês que eu sempre tive interesse. O trabalho que eu publiquei foi criatividade, aqui equipes criativas e labilidade parapsíquica, porque eu quero estudar a criatividade. E é nesse aspecto que eu estou fazendo este enfoque. Para nós, a criatividade é um processo da consciência, consciencial, sofisticado, personalista, que explora, do ponto de vista mental, somático, intelectual, as soluções mais criativas e inovadoras para problemas de ordem evolutivo. Pode ser um problema intelectual, um problema afetivo, relacional, até situações do dia a dia e também até a invenção de um aparelho, um objeto que possa nos favorecer e que ainda não exista. Ele serve para isso, mas é a criatividade cosmoética evolutiva. Essas três palavras mudam todo o objeto do nosso interesse e qualificam aquilo que a gente está fazendo. Tem isso nos slides de vocês. Segundo a conscienciologia, a labilidade, então, parapsíquica, intelectual, mental, somática, ela facilita estados alterados, criativos, sadios, devido à desrepressão intelectual, que pode levar a soluções antecipadas e uma visão mais ampla dos fatos. Ela também ajuda a captação de ideias, ela ajuda analogias, associações, e aumenta a flexibilidade mental, nós chamamos de abertismo. Com isso, ela acelera a cognição. Então, é muito importante a pessoa conservar este lado da criatividade. Passa de um veículo emocional, psicossoma, para um veículo intelectual, mental somático. Qual é a solução mais criativa que eu posso aplicar nesse problema que eu tenho? Na minha casa, na minha profissão, na minha relação, onde seja, em qualquer setor da vida. Então, se me perguntarem, Marla, o que mais te ajudou na vida humana atual? Minha criatividade em sair das situações complicadas. Eu sempre busquei uma saída original, eu não segui o que todo mundo fazia. Eu queria descobrir um modo novo. Isso me favoreceu muito. Então, eu vejo que essa criatividade ela é um elemento, um instrumento formidável à nossa disposição para sair do robotismo existencial, ou da robotização existencial, que faz as pessoas todas parecerem iguais. Recentemente, o professor Valdo abordou, numa tertúlia, que eu deixei aqui o endereço para vocês, nem quem tem interesse, sintonizar, todos os dias às 12h30, online, tem um programa de quase 2 horas com o próprio propositor dessas ciências, discutindo com o público online. Pode mandar as perguntas e ele vai interagir. Ele abordou, num dos verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, foi até em 20/6 do ano passado. Ele disse lá o seguinte, naquele verbete, falava de localização e aproximação.
A lucidez da consciência depende da própria evolução e pode ser classificada em inconsciente, semiconsciente e consciente. Ou seja, o nível de lucidez da pessoa varia muito de um nível para o outro. Os fatos falam a favor de uma instabilidade permanente da lucidez da consciência. Ou seja, esse nível de lucidez ele varia muito. Na nossa vigília, esse índice já modifica demais no mesmo dia. Então, aqui o professor traz a hipótese de que essa instabilidade ela seja permanente, até quando a mesma atinge o pico máximo do equilíbrio, ou da estabilidade relativa, no mais alto nível de serenidade extrafísica, como se essa instabilidade fosse componente indispensável às condições da vida consciencial. Então, essa fala endossa, ou pelo menos estimula a continuação da minha hipótese, da minha pesquisa. Porque fala a favor de que a instabilidade não quer dizer que seja negativa. Ela faz parte da dinâmica evolutiva, que nós apresentamos aí mais cedo para vocês. Criatividade, comentei também, é um estilo de vida, ela não é a solução de problemas. É um modo de viver. Não fazer igual a todo mundo, buscar ser original nas soluções dos problemas, nada de só tem essa saída ou não tem saída, ou é só desse jeito. Corta isso, quebra, entre com outro paradigma, faça diferente, inove, busque a diversidade. Isso tudo faz parte do processo do desassédio. É um modo original de interpretar, um remanejamento, uma configuração dos dados. A vida é a mesma, os problemas são os mesmos, mas a configuração que você faz é diferente. Você trata aquilo de uma outra forma. Então, te dá soluções mais brilhantes, mais criativas. É um processo lúdico, porque ele aumenta a nossa motivação, ele aumenta a autoestima, principalmente a autoestima intelectual. Eu encontrei uma solução diferente, vamos fazer desse modo? A turma fala, puxa, por que nós não pensamos nisso antes? Porque você estava pensando primeiro, você estava dedicado a encontrar a resposta original. Quem estiver na frente, quem estiver dedicado é que acha a resposta original. Ela estava lá para qualquer um pegar, só dependia de você. É um modo, então, original, a criatividade ela está relacionada à desrepressão. Vocês receberam uma coleçãozinha de 3 livrinhos, chamado Máximas? Essa aqui é uma delas, que eu gosto muito. Criatividade significa desrepressão, aqui. Então, você vê que, se você se desreprime, é mais autêntico, começa a fazer um processo de autenticidade cada vez maior, da sua linha de expressão ser mais coerente com a sua realidade íntima, fazer menos caras e bocas. Porque nós somos educados assim, o homem é educado para ele simular ao máximo a maturidade que ele não possui.